Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero mais uma vez convidá-lo a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, a todos nós meditarmos na palavra de Deus, darmos continuidade à exposição que temos feito já há alguns meses. Enquanto você abre, eu quero também pedir que você então ore pela família desta semana, a família de Thales, e então nós vamos ler o texto da palavra de Deus, e após a leitura nós vamos orarmos para que o Senhor nos conduza aqui e orarmos também pela família de Thales, para que a igreja durante toda essa semana esteja também em oração por Thales e por sua família. Daniel capítulo 6, eu quero pedir a sua atenção, toda a sua atenção. Hoje eu vou requerer um pouco mais da sua atenção, eu quero ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus. Escute com atenção, todos nós, você do mais novo ao mais velho, a palavra que o Senhor falará ao nosso coração. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram:
não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Feche os seus olhos, querido. Coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez, para que o Senhor nos conduza na instrução da sua palavra. E eu quero orar também pela família do irmão Tales.
Amado Deus, nós te damos glória, honra e louvor. Exaltamos o Senhor pelo privilégio de termos a Tua palavra aberta dentro dos nossos olhos. E peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o nosso coração também seja aberto pelo Senhor, para entender, compreender, meditar na Tua palavra, ouvir Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nos conduz aqui, por Tua graça. Pedimos também, Senhor, pela vida de Thales e por sua família. Em nome de Jesus, dê direção, dá graça para que ele possa tomar as decisões em sua vida, em submissão ao Senhor, com a consciência diante do Senhor sempre, e que em nome de Jesus, o Senhor use a vida do teu servo, dentro de sua casa, e onde quer que o Senhor o coloque, para honrar e glorificar o Senhor. Quero também, Pai, lembrar aqui, diante do Senhor, a vida de Rafael, que fez cirurgia essa semana, que em nome de Jesus, o Senhor dê uma boa recuperação, que o Senhor estenda a sua mão graciosa. Também por Jorge, para que o Senhor amenize suas dores e ele possa encontrar a causa real que tem prejudicado, Senhor, seus movimentos, e que o Senhor dê sabedoria também aos médicos, para que conduza tudo isso com sabedoria a um fim proveitoso e para a glória do Teu nome que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu acredito que você tenha percebido que as histórias no livro de Daniel, elas aparentemente se repetem, com pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, mas o livramento sendo sempre aquilo que o Senhor vem exaltar e mostrar ao seu povo, essa soberania de Deus, essa grandeza de Deus. Isso está expresso, exposto na boca de Daniel. Isso está expresso e exposto também pela boca desses reis, que no fim de todos esses processos terminam proclamando essa grandeza de Deus, proclamando essa soberania de Deus. Eu quero lembrar a você que nós fizemos uma distinção quando Nabucodonosor construiu sua estátua e mandou com que os amigos de Daniel fossem queimados na fornalha. Ele percebeu essa grandeza de Deus e como Deus era soberano sobre todas as coisas. Mas nós vimos esse mesmo Nabucodonosor não percebendo e precisando compreender o quanto que o Senhor era soberano sobre a vida de cada indivíduo. Não apenas um governo generalizado, um governo em que Deus criou todas as coisas de forma soberana e reja todas as coisas de forma soberana, mas Daniel faz questão de mostrar para nós a maneira como Deus também tratou o próprio Nabucodonosor, e nós vimos como que o Senhor é que de fato governa todas as coisas, colocando exatamente cada pessoa que tem o seu posto de autoridade e de liderança. Deus não escapa das suas mãos em absolutamente nada daquilo que está acontecendo em nossa volta. Nós vimos então que a soberania de Deus não é uma soberania apenas sobre questões gerais, sobre realidades superiores, mas que Deus intervém na nossa vida, no nosso dia a dia, e que Deus governa os nossos próprios corações. Seja você aquele que confessa e conhece esse mesmo Deus ou não, Deus é soberano sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas.
Hoje, nós vemos aqui agora Daniel relatar em um momento em que já há quase 50 anos eles estão na Babilônia. Há quase 50 anos Daniel já experimenta e já vivenciou tudo aquilo que nós vemos trabalhando aqui durante esses domingos. Daniel experimentou chegar lá como exilado e agora Daniel, como daqueles que têm seus postos mais altos na sociedade babilônica, vê também o próprio reinado de Nabucodonosor e o reinado de Belsazar passar como na visão que o Senhor tinha dado a Nabucodonosor em sonho, e Daniel interpretou. Agora Daniel vê o rei Dario assumindo, e o capítulo 5 terminou exatamente com essa afirmação, versículo 31 do capítulo 5, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Observe que o texto dá um salto agora, para que a gente perceba que o momento agora já é um momento em que Dario está exercendo o seu reinado. E Dario tem uma visão aqui, uma ideia de governo que é imitada por séculos e séculos, e até hoje, porque ele se coloca como o rei, mas assim como Faraó fez com José no Egito, o rei Dario agora pretende fazer com Daniel. Então observe, versículo 1 e 2 esclarece como que o rei Dario estabeleceu um sistema de governo, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e esses 3 presidentes então estavam sobre esses sátrapas, que eram espécies de governadores das províncias, para que o rei então não sofresse dano. Observe, é para que não apenas, a questão aqui não é uma segurança pessoal no sofrer dano ou ser atacado, mas é o reinado dele, a figura do seu reinado pudesse ser preservada. O rei Dario tem aqui uma ideia de um bom governo se estabelecer, para que então todas as áreas e todas as províncias pudessem realmente ser acompanhadas, e então ele gerenciando, sendo o soberano sobre esses presidentes, ele então seria aquele que governaria através deles cada uma das províncias. Mas o versículo 3 nos identifica agora uma intenção do rei Dario. É que, sendo esse mesmo Daniel alguém que se distinguiu destes presidentes, ou seja, já estava em exercício agora esse sistema de governo, esses presidentes já gerenciavam, governavam esses outros prefeitos ou governadores das províncias, e Daniel encontra dentre esses presidentes um destaque. Ele se distingue dentre esses presidentes porque nele havia um espírito excelente. O rei então pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. É exatamente o que Faraó faz com José. Acima dele só estaria o rei Dario. Acima de José só estaria Faraó. José assume esse reinado ou esse governo de forma tranquila, no sentido de que ninguém resistiu a ele quando Faraó o deu essa soberania sobre todo o Egito. Ele só prestaria contas a Faraó, mas na prática o que nós conhecemos e aprendemos na história é que todos os reis que fizeram isso, colocaram uma pessoa como soberana abaixo somente dele. Esses reis simplesmente não reinavam, eles tinham apenas a coroa e eles viviam apenas
da boa administração ou da má administração daqueles que eles colocaram como soberano. Daniel, então, está para receber o maior reinado, e Lutero nos lembra que dentre todos os filhos de Abraão, dentre toda a descendência bíblica que chegaria até Cristo, nenhum dos filhos de Abraão, nenhum da descendência de Abraão, conseguiu um reino ou um governo com tamanha magnitude. O rei Davi foi excelente em seu governo em Jerusalém. Moisés governou o povo de Deus, mas nós não encontramos nenhum dos servos do Senhor com um domínio tão gigantesco quanto Daniel conseguiu nesse momento da história do povo de Deus. Observe, o livro começou com Daniel e o povo de Deus sendo levado para o cativeiro. Daniel é colocado aqui como alguém que chega como um escravo, mas ele agora alcança, a partir das mãos de Dario, um reinado, um governo sobre a maior nação, sobre o maior império que até então a história tinha conhecido. É de escravo a um soberano, alguém que governaria, e governaria todos os povos, todas as nações e línguas, porque elas estavam debaixo da autoridade do rei Dario agora, que tinha assumido o reino babilônico. Mas observe, há então aqui uma trama, e o enredo se desenvolve para isso. Esses sátrapas e prefeitos e governadores começam a tramar pela inveja para que Daniel não assuma, não o reinado, porque Dario continuaria como rei, mas não assuma a autoridade sobre eles mesmos, porque até então Daniel estava num patamar em que outros dois também tinham a mesma autoridade. Agora então eles tramam para que Daniel seja pego em alguma falta, e o texto que lemos nos diz que eles não encontram falta em Daniel. Eles são políticos, eles são homens que sabem lidar e que sabem encontrar alguma falha, mesmo que ela não exista. Mas esses homens, e você sabe bem disso, quem lida com esse contexto de política em que autoridades estão passando a cada dia e que a cada dia pessoas estão querendo tomar o lugar daqueles que passaram, tapar o buraco, a brecha que fica, essas pessoas têm uma habilidade profunda de encontrar mácula, mancha, defeito, mesmo onde não existe. É a famosa narrativa criada a partir de alguma coisa que necessariamente não esteja condenando ninguém, mas se você cria uma narrativa em cima, aquilo fica parecendo então que você de fato tem aquela mancha, aquela mácula. O que o texto da Sagrada Escritura nos diz é que esses homens não encontraram. O que eles encontram então é essa mácula na própria lei de Deus. Versículo 5, observe: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Como é que eles fazem isso então? Nós precisamos burlar as nossas próprias leis, nós precisamos criar alguma coisa nas nossas leis, mesmo que passageiro, para que, sabendo nós que este homem não anda infringindo a lei do seu próprio Deus, que esse homem não dará um passo para trás, que esse homem não negará em momento algum a fidelidade que ele tem
diante de Deus e diante dos homens, só assim então é que nós conseguiremos capturá-lo. E é o que acontece. O texto segue, eles conseguem convencer o rei, e observe como o próprio Daniel narra a conduta de Dario de maneira completamente diferente dos dois reis anteriores, Nabucodonosor e Belsazar. A narrativa revela arrogância, orgulho, desejo de grandeza, desejo de parecer que eles são deuses e então eles desejam ser adorados como deuses. Dario aqui é alguém que tropeça em suas próprias emoções, alguém que, sendo soberano, não consegue usar da sua própria soberania, porque cria uma lei que trai a ele mesmo e as suas próprias intenções com relação a Daniel, e sendo soberano, ele sabe que se ele for contrário à lei, ele terá agora todas aquelas autoridades que estão abaixo dele, agora tramando contra ele mesmo. Ou seja, não é uma soberania total. Ele trai a ele mesmo com o decreto que ele cria, e então agora ele se vê obrigado, o texto deixa claro, como com um coração pesado, ele lança Daniel na cova dos leões. Mas algo mais interessante e talvez mais precioso aqui na narrativa, é que diferente de Nabucodonosor, o rei Dario deseja, é quase que uma oração, que o Deus de Daniel, que ele tanto serve continuamente, o livre. Observe que é alguém que é levado simplesmente pelas circunstâncias. Ele não é um soberano. Ele não tem de fato todo o domínio aqui. Como os outros anteriores tiveram uma postura de agir à revelia de qualquer direito, o rei Dario, ele se constrange com isso. Ele pesa o coração. Ele não deseja fazer aquilo, mas ele se vê obrigado a fazer. Então observe, há uma postura que está sendo construída aqui, uma verdade que está sendo construída, e que pode parecer repetitivo, que Daniel esteja enfatizando tantas vezes aquilo que Deus pode fazer em livrar, e nós vimos já como tema central, tanto do primeiro capítulo, do segundo capítulo, do quarto capítulo, do quinto capítulo, exatamente essa soberania de Deus que pode livrar a quem Ele quer e que pode colocar aonde Ele quer, quem Ele quer, e até mesmo tornar o mais humilde rei sobre nações. Agora, existe talvez aqui um certo cuidado que nós precisamos ter para perceber qual que é a diferença aqui, ou quais são essas diferenças que faz com que esse capítulo 6 tenha a sua própria singularidade, em detrimento dos outros capítulos. Então observe, quando o rei Nabucodonosor é relatado, ele é relatado como alguém que tem raiva, que tem fúria. Então ele manda jogar os amigos de Daniel, e o texto deixa claro o semblante de Nabucodonosor, a maneira como ele ficou transtornado em ira, e manda com que os amigos de Daniel sejam lançados na fornalha, enquanto que o rei Dario tem uma amizade por Daniel. Veja, são quase 50 anos. O rei Dario acabou de conquistar aquele reino, mas ele já identificou em Daniel características que fez com que não apenas ele colocasse Daniel entre os 3
maiores abaixo dele, como também se afeiçoasse a Daniel de tal forma que queria agora colocar Daniel como o único que estivesse abaixo do rei. E então Daniel é que teria a soberania e governo sobre todas as outras autoridades da Babilônia. Veja que Daniel está relatando ao povo de Deus aqui na Babilônia um processo em toda essa história para que esse povo identifique que há um aspecto que faz total diferença quando eu e você andamos em fidelidade a Deus, no testemunho que nós damos de Deus e da honra que nós temos para com Deus diante do mundo. Então, observe como que quando Nabucodonosor tinha questionado a própria capacidade de Deus livrar os amigos de Daniel, no capítulo 3, versículo 15, ao contrário de Nabucodonosor, no processo da história, há um testemunho tão profundo de Daniel, nesse meio em que ele estava inserido, e dos seus amigos, certamente, que agora o próprio rei Dario, ao invés de questionar o poder de Deus, ora, suplica. O rei Dario diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Observe como para um reinado que não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, é importante percebermos que o testemunho desses homens na história, e como eu disse, há quase 50 anos eles já estão ali na Babilônia, o testemunho desses homens tem feito uma profunda diferença naquele meio, inclusive político. Há um testemunho externo, há uma confissão externa que está sendo dada, e que a história, no decorrer dela, está revelando como que a própria postura dos soberanos agora tem mudado em relação ao próprio povo de Deus e ao próprio profeta Daniel. Uma última comparação aqui, em terceiro lugar, e que talvez seja a mais importante, que apesar dos amigos de Daniel obedecerem a Deus quando não adoraram a imagem, há uma diferença aqui também, porque eles não tinham certeza se Deus realmente os livraria da fornalha. Você lembra a resposta que eles deram a Nabucodonosor? Se o nosso Deus nos quiser livrar, ele nos livrará. Se não, ainda assim, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Então observe, eles estavam dispostos a andar em fidelidade a Deus, mas eles não sabiam exatamente qual que seria a decisão do Senhor. Daniel, no entanto, diz que, aliás, os amigos dizem que se o Senhor for, se de fato couber ao Senhor, a ideia do texto é, se for aprazível a Deus a nossa libertação, a nossa salvação, Ele fará. Então observe, não é uma dúvida quanto ao poder de Deus. Eles não estão questionando ali, ou colocando em xeque, o poder que Deus tem de livrar, mas se Deus fará isso. É uma limitação quanto a reconhecer qual é a vontade de Deus neste momento. Daniel, no entanto, não questiona essa capacidade, ou a ação que Deus terá, e nem Dario, porque ele é quem diz e chama o Deus de Daniel de Deus vivo. A palavra Deus vivo, quando aparece nas Escrituras, é para fazer referência exatamente a esse Deus que não está distante, a esse Deus que não é uma imagem,
a esse Deus que não é uma coisa criada pelos homens, mas é um Deus real, um Deus que está presente e um Deus que age na nossa vida, no nosso cotidiano. Há então essa progressão aqui no testemunho e na fidelidade que esses homens oferecem a Deus. Calvino diz então, com tudo isso, que o que Daniel pretende nos ensinar com essa progressão, e especificamente com o capítulo 6, é que essa vida nossa temporária, observe bem isso, essa nossa vida temporária não deve ser mais preciosa para nós do que a mais sagrada de todas as coisas, a preservação imaculada da honra de Deus. Essa nossa vida temporária não deve ser mais preciosa para nós do que a mais sagrada de todas as coisas, a preservação imaculada da honra de Deus. É sobre isso que eu quero pensar com você. Como que essa honra de Deus é aquilo que precisa nortear todas as nossas condutas, intenções, todo o nosso caminho, todas as nossas decisões, tudo aquilo que rege de fato, tudo aquilo que nos leva a ter qualquer motivação por qualquer coisa que seja, a honra do nome de Deus deve estar no lugar mais alto. Absolutamente nada deve tomar esse lugar. Daniel resume então toda essa experiência aqui no final em que ele é liberto da cova dos leões ou do buraco dos leões, o que é a última distinção que pode ser feita aqui com relação às narrativas anteriores, é que Daniel diz que ele foi salvo porque creu no seu Deus. Veja, o texto fala de que esses homens não viam defeito em Daniel. Esses homens não viam mácula, nada que pudesse acusar. Mas Daniel tem o cuidado de relatar que a libertação dele, a preservação da sua vida, foi por causa da sua fé. Não por alguma coisa que ele tenha feito, mas porque ele creu em Deus. Observe o versículo 23. Como a palavra do Senhor nos diz. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Há um ponto então nessa narrativa que parece ser então o ponto central aqui é exatamente esse. Deus salvou o seu servo porque ele cria no seu Deus. E como já afirmamos aqui anteriormente, o quanto nós de fato cremos em Deus e não apenas o fato de crer, o quanto realmente cremos em Deus é o que de fato conduz as nossas atitudes, intenções, motivações na nossa postura diante do mundo. Porque muitas vezes temos colocado de fato as coisas em lugares mais elevados do que a própria honra de Deus em nossa vida. E por isso negociamos tantas vezes e deixamos de honrar o nome de Deus. Então nós poderíamos formular aqui que, sendo dentro da estrutura da narrativa o ponto mais alto, o fato de que Daniel crera no seu Deus, é que o propósito do autor então é mostrar ao povo de Deus na Babilônia, esse povo que agora já começava a viver uma outra fase. Eles entraram na Babilônia, Daniel relata a história mostrando o quanto eles precisavam confiar em Deus, de que Deus continuaria a manter e preservar a vida deles.
agora com quase 50 anos de Babilônia, esse povo já começa a desacreditar de novo. E a cronologia do texto nos leva então a compreender que Daniel de fato mostra de novo que esse Deus vivo salva os servos dele, que são fiéis a ele. Talvez para o povo que está ali em Israel, ouvindo a mensagem de Daniel, a grande mensagem seria: o nosso Deus é vivo, o nosso Deus pode salvar até mesmo da morte, e o nosso Deus continua a operar no mundo e através do seu povo. É por isso que estamos aqui, é por isso que estou aqui, é por isso que estou caminhando dessa forma, e Deus está nos colocando para governar esse povo. A ideia então aqui, afirma Calvino mais uma vez, seria esse convencimento de que o povo precisaria se esforçar mais para honrar e para preservar a honra de Deus. Daniel está dizendo: acreditem. Daniel está dizendo: não percam a fé. Daniel está dizendo ao povo de Deus: eu reconheço que é difícil. Eu reconheço que muitas coisas acontecem e que podem nos estremecer. Mas é preciso manter a posição firme. Ainda que o nosso coração, ainda que o coração do povo pudesse estremecer, desconfiar, pudesse talvez até murmurar, Daniel está dizendo: permaneçam confiando. É possível e é preciso honrar a Deus com o nosso testemunho, com a nossa confissão externa, essa confissão que nós fazemos diante dos homens. Um povo desestimulado gera um testemunho pequeno, frágil, infiel, completamente aquém do testemunho que Deus é digno de que nós demos. Mas quando o povo de Deus tem a sua confiança e a sua esperança renovada de novo no Senhor, esse povo tem a disposição de ir para a cova. Esse povo tem a disposição de não negociar. Por isso, é sobre essa confissão externa a principal lição que nós precisamos e encontramos aqui. O que nós temos confessado diante dos homens, através da nossa conduta. Veja, quando se trata da adoração a Deus, nada pode ser negociado. Num tempo tão recente, nós negociamos tanto isso. Um povo de Deus que não tem mais a confiança no seu Deus, negocia até mesmo a adoração a Deus. Daniel está dizendo a esse povo: mantenham-se firmes. Deus é fiel. O nosso testemunho externo, a nossa confissão externa, querido, importa para Deus. Deus não nos chamou apenas para crermos no coração e na alma, mas Ele nos chamou para que essa fé seja de fato evidenciada diante dos homens, com uma retidão que cabe aos filhos de Deus. Porque Ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Nós vivemos em uma época em que as coisas são tão dissolvidas
que muitas vezes nós nem lembramos mais desses aspectos da vida cristã. O testemunho que nós estamos dando, no lugar onde nós estamos dando. Quando eu e você deixamos de combater, quando eu e você recuamos e pensamos, isso não tem nada a ver comigo, eu e você estamos deixando de evidenciar a confissão que fazemos com o coração. Aqui, o texto não trata sobre absolutamente nada que seja de uma crença subjetiva, interna. Toda a narrativa fala sobre uma crença que é exposta. O texto deixa claro que Daniel sempre fez daquele jeito. Mas o texto também deixa claro que ao saber do decreto, prontamente Daniel foi lá e disse: eu continuarei a fazer exatamente do jeito que tem que ser feito. Você sabe o que é isso? É o que o versículo 23 diz. Ele creu no seu Deus. E já tratamos sobre isso aqui. A fé que nos preserva não é a fé lá no momento do buraco. Não é a fé no momento da fornalha. É a fé que nos leva para esses lugares. A fé que nos leva para o buraco, a fé que nos leva para a fornalha, a fé que nos leva para a trama dos inimigos, a trama dos invejosos, a trama das pessoas que não querem o bem da igreja e do povo de Deus. A fé que nos leva a estes lugares é exatamente a mesma fé que nos preserva. Porque nós não somos chamados a ter fé lá no buraco, nós somos chamados a ter fé na vida. Na postura que nós temos diante da vida. E é esse testemunho firme, esse testemunho duro, esse testemunho que não se demove para a direita nem para a esquerda. É esse testemunho de fé em Deus, num Deus que é santo, num Deus que não muda, num Deus que não tem variação nenhuma. É esse testemunho que faz com que as pessoas possam crer. Ele tem fé. Porque aquela fé que se mistura com tantas crenças que existem no mundo, ela é uma fé que todo mundo pode ter. O mundo é extremamente crédulo em muitas coisas. Eles creem em tudo. Nós não. Nós cremos em Deus. Na ação dele, no nome que está sobre nós, para que nós sejamos extremamente firmes, e para que essa fé firme nos leve, inclusive, a perdermos muitas coisas, mas ao mesmo tempo sermos livres de tudo que seja mal, por causa da fé que temos em Deus. Nós devemos suportar, querido, todos os perigos que Deus nos permitir viver, por causa da adoração fiel a Deus. Quando a adoração a Deus estiver em jogo, as sagradas escrituras estiverem em jogo, todo o perigo que for, nós somos chamados a suportar. Deus requer do seu povo, e requer que o seu povo eleito testemunhe esse valor da honra de Deus diante dos homens. Como honrarmos a Deus em uma sociedade que nem aos pais quer honrar mais? Como homens e mulheres podem reaver a clara noção do que é honrar a Deus, quando viveram a maior parte de sua vida em desonra aos seus pais? É preciso que a gente lembre que há muito o que nós temos que recuperar. Porque, irmão e irmã, talvez
quando eu e você queremos honrar a Deus, a gente esteja fazendo da forma errada. Porque muitas vezes nós fazemos isso exatamente como nós aprendemos a fazer com os nossos pais. E se como fizemos com os nossos pais foi errado? E se os nossos próprios pais não faziam muita questão disso? Quantas e quantas vezes nós tratamos a honra a Deus como se Deus não fosse fazer muita questão naquele ponto exato em que nós negociamos? Começamos a negociar, começamos a sermos infiéis, mas até acreditando que Deus perdoa, Deus entende, Deus compreende. Onde está a honra a Deus para a nossa época e para o nosso tempo? Onde está esse povo confiante em Deus, a ponto de honrá-lo a qualquer custo? Mas para finalizar e nós sentarmos diante da mesa do Senhor, eu não poderia deixar de observar com você que Daniel aponta para Cristo. E talvez esse capítulo 6 seja o capítulo que isso mais aconteça. Porque da mesma forma que conspiraram contra Daniel, os principais sacerdotes e anciãos, em Mateus capítulo 26, versículo 3 e 4, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. É a mesma coisa que fizeram com Daniel. Quando ele estava ali, vivendo a sua vida íntegra, os ímpios se incomodaram. Jesus incomodou exatamente as principais autoridades religiosas. Assim como não encontraram em Daniel corrupção, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Observe Marcos capítulo 14, versículo 55. É exatamente o relato que se diz das Sagradas Escrituras. E assim como Daniel foi condenado por essa malícia, essa inveja, essa astúcia, da mesma forma com Cristo Jesus. O sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo, blasfemou, em Mateus 26. E então eles dizem, que necessidade mais nós temos de testemunhar? É passível de morte já, não precisamos fazer mais nada. Pura habilidade política. Então Daniel é considerado culpado de transgredir as leis dos persas, e Jesus foi considerado culpado de transgredir a lei dos judeus. A palavra de Deus diz isso em João capítulo 19, versículo 7. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Acharam na lei de Deus a justificativa para matar o Filho de Deus. Daniel foi traído, Jesus foi traído. Daniel estava pronto a assumir o maior reinado em toda a terra até aquele momento. Jesus foi traído quando ele estava prestes a ser coroado, antes de sua coroação como Senhor de todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus morreu. Daniel não.
Essa está a grande diferença. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu por causa da sua incompetência e da minha incompetência. Jesus morreu por causa da sua incredulidade e da minha incredulidade. Jesus morreu por sua infidelidade e por minha infidelidade. Daniel não. Daniel foi livre. Daniel foi liberto, preservado pela graça de Deus. Jesus foi até a morte e venceu. Ressuscitou. Daniel não ressuscitou. Jesus ressuscitou para que eu e você não olhássemos mais para os méritos, para a conduta, para a moral, para a fidelidade dos profetas, mas que olhássemos para a fidelidade dele. Eu e você precisamos honrar a Deus desesperadamente, urgentemente. Não porque Daniel foi um grande homem, mas porque o seu próprio Deus deu a vida por você. Quando ele pôde negar, ele não negou. Quando ele pôde recuar, ele não recuou para salvar a mim e a você. Por isso, não recue. Experimente a graça da bem-aventurança por andar em fidelidade e sofrer no corpo o que resta das aflições de Cristo. Pare de tentar preservar sua vida. Pare de tentar manter o seu conforto. Pare de ter medo de perder, seja o que for. Mantenha-se fiel, porque a Ele morreu por você e ressuscitou por você, para que o Espírito de Deus mantivesse você em comunhão com Ele, recebendo o poder dEle para andar em fidelidade a Ele. Feche os seus olhos. Agora que vamos participar da mesa do Senhor, eu quero chamar você a examinar mais uma vez o seu coração. Identifique a culpa. Identifique, peça que o Espírito Santo de Deus o ajude. Identifique suas falhas. Examine o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do vinho. A palavra de Deus não nos chama a um moralismo vão. Mas a palavra de Deus nos chama a uma justiça elevada, que excede a dos escribas e fariseus. E essa vida nós só podemos encontrar em Cristo, pela graça, misericórdia e poder que há em Cristo Jesus. E quando nós confessamos e nos arrependemos, o Senhor nos dá a sua abundante graça para nos fortalecer e nos fazermos fiéis.